Y bueno, creo que no hay nada que declarar hasta el momento, ¿no? Es una pena que haya tanta precipitud en las informaciones, ¿no? Y tanta irresponsabilidad, ¿no? Es una pena que haya sucedido todo esto. Pero el señor estaba en negociaciones, sí, porque hubo un encuentro con Salah, ¿no? No, negociaciones no. Hubo un diálogo, un ofrecimiento, mas todavía no hay nada firmado, ¿no? Puede decir ahora para la hinchada de Flamengo que se queda, sí, todavía no. Todavía no sé nada, todavía no sé nada. Reinaldo Rueda destacando aí, ressaltando que ainda não assinou com a seleção chilena. Ele se reúne hoje. Ricardo Lai para o Fox Sports. Bom, gente, precisa falar mais alguma coisa? Está negociando, né? A tradução estava lá embaixo. Ainda não tem nada acertado. Não assinei nada. Ainda. Aí ele falou, mas pode ter? Ele falou assim, vamos esperar, ainda não. Quer dizer, então ele deixa aberta a possibilidade de treinar a seleção do Chile. É legítimo, claro que é. A única coisa que a gente aqui, pelo menos da minha parte, eu acho que ele deveria ter tido um pouquinho mais de transparência nesse caso todo, entendeu? Para evitar ele falar, tô chateado, né, com tudo isso que aconteceu. O mutismo dele provocou tudo isso. E dele e do Flamengo também. Mas muito mais da parte dele do que da parte do Flamengo, porque o objeto em questão não era o Flamengo, era ele. Ele estava sendo sondado, ele foi sondado, ele era objeto de desejo da seleção do Chile, da seleção do Uruguai, da seleção do Equador, da seleção da Colômbia, se não se classifica, ele seria o treinador. Então ele tem que falar. Ele tem que falar sobre o... Se o Flamengo se antecipa e diz qualquer coisa e acontece outra, vai ficar ruim pro Flamengo. Fala, pô, é um marido traído. Falou que ia ficar e que foi embora. Percebe? Então essa iniciativa teria que ter partido do Rueda. Lamentavelmente, ele se calou esse tempo inteiro, negociou. Não sei se ele informou ao presidente do Flamengo, ao CEO lá, o Fred Luz e também ao Rodrigo Caetano. Se não fez, para mim, fez de maneira equivocada. Deveria ter feito, seria honesto da parte dele ter feito isso. Porque qualquer um, quando recebe uma proposta de trabalho, qualquer um não, as pessoas que são honestas, né? Você adverte o seu empregador que você está tendo uma proposta de trabalho, que você vai ouvir o que o cara tem que dizer. Você está deixando ele por dentro do assunto, porque a pior coisa que tem é o cara descobrir que você está tendo uma negociação e ele não está sabendo. E o Bernardo Redin, que apareceu ali na imagem agora, disse na chegada que o professor vai definir, na saída ele disse, o professor define até segunda-feira, né? Ontem, o empresário do Reinaldo Rueda foi visto no Chile, e segundo informações do Fox Sports no Chile, não houve um acordo ontem entre o empresário e a Federação Chilena, mas que voltariam a conversar a respeito dessa transação. Sinceramente, só, desculpa, eu não quero monopolizar o programa, mas monopolizando, eles o outro lá, aquele gordinho, eu se fosse Flamengo, mandava embora. Eu mandava embora. O contrato pagava a multa de quando? Até o final do ano que vem. $1 milhão, 350 mil dólares de multa. 325 mandava mil. embora. O Flamengo vale mais que 350 mil. Mas quem tem que ser indenizado é o Flamengo, senhor Mani. O Flamengo ainda pagar para ele ir embora? Não, depois de tudo que ele fez? Ou então, mas diante de toda essa indefinição, ele está falando de tudo que foi traçado. Companheiro, eu não vou esperar vocês definir. Eu já me defini. Tá aqui, ó. 350 mil dólares, suma, passar bem com o ferro elétrico. Eu faria isso. O Flavinho disse na última sexta-feira, que nós fizemos o programa, basicamente essa mesma situação, né? Quer dizer, para você não mudou nada. Não seria assim indelicado, como o senhor Mani sugere. Eu apenas pediria pro Rueda definir hoje a situação e não definido para que o contrato seja cumprido. Qual que é o contrato? Se você quer sair, você paga. Se a gente tiver de demitir, nós lhe pagamos. Mas eu não ficaria mais com ele hoje seria pela demora o prazo final. Da indefinição. Você daria hoje como data você faria a mesma coisa que eu falei. Eu só não ia falar do jeito que você falou. Logo um abraço. Eu não falaria assim. Eu já teria, na verdade, se fosse o Flamengo, já teria tomado uma decisão a respeito do Carpegiani, mas isso tudo depende muito do diálogo do Rueda com o Flamengo, em que nível ele está se dando, em que informações que o Flamengo tem das negociações. Deixa eu só fazer uma colocação, Flavinho. Não tem mais clima. Esse cara, na primeira derrota do Flamengo, a torcida mata ele. Só uma colocação até para o primeira derrota expressiva. O Eugênio também participar dessa conversa.
Eugênio, quando ele chega e diz que não tem nada assinado e que ele não pode dizer nada a respeito, significa que o Flamengo ficou para plano B? Dá a impressão, né? Dá a impressão. Eu estou vendo aqui, eu concordo 99% com o que o Sormani falou. Eu acho que é uma situação que ficou desgastada. Vamos imaginar, você que está em casa aí, né? Você tem uma namorada. Tem uma namorada. Aí a namorada é vista saindo com o Ricardo do 505. Sua namorada estava lá no restaurante com o Ricardo do 505. Saiu com o Ricardo, E aí, chama a namorada aí? Não tem nada, eu só estava conversando com o Ricardo. Aí, no dia seguinte, a namorada agora foi numa balada com o Ricardo. Eu chamo ela e vem cá, não, eu estou conversando com ele. De repente, seu Marcelo, o que você faz com a namorada? Minha filha, então você vai lá com o Ricardo 505 e vai embora. Ou então chama o Ricardo 505 e vamos conversar, que história é essa? Mas assim, o Flamengo está vendo o seu técnico negociar. Ele não vai dizer que não está negociando. Teve uma oferta, ainda não sei. Se teve uma oferta e ele ainda não sabe, é porque ele está negociando. Não, ele diz que não está firmado, não está assinado. Claro, que ele não pode assinar sem antes rescindir com o Flamengo. Para assinar, ele tem que rescindir com o Flamengo. Chega aqui, Flamengo, olha só, assina aqui, paga, ou você, eu pago, não sei quem paga, rescindiu. Aí, a partir daí, ele pode ir lá e assinar com o Chile. Mas que há uma negociação, claramente é uma negociação. E diante disso, concordo, já era para ter avisado há muito tempo. E se avisou há muito tempo, o Flamengo devia ter feito isso desde então, lá em dezembro. Tá negociando com o Chile, muito obrigado, hein, Rueda? É 350 mil, toma aqui, vamos tocar, que o Flamengo tem pressa. O futebol tem pressa, exige definições. E você vê quanto mais tempo demora, pior. O Simon vendo as imagens aqui, o Simon ficou aqui meio que assustado com a manifestação, com a palavra dele e com a chegada dele. O que te assustou? E como está assustado o torcedor do Flamengo. É o Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, a maior torcida deste país. Ojalá do continente. Ojalá em espanhol. É isso, hein? É intelectual. É por isso que ele está de volta. Então, deixar ele conversar com outros, ele que tem contrato até o final do ano, e vários jornalistas, ele inclusive faz uma crítica velada ali à imprensa brasileira, dizendo de que especulação, tá gente falando na frente, que não sabe o que está acontecendo, enfim. Os próprios jornalistas, e muitos deles, apoiaram a vinda do Rueda para o Flamengo e fizeram enormes discursos aí, técnico estrangeiro, oportunidade e tal, enfim. E dois deles estão aqui, eu e Sormani. E ele tá aí, demonstrou que o time do Flamengo ano passado teve altos e baixos, não é? Com um bom elenco. E agora, nessa negociata aí com a seleção do Chile, Equador, Colômbia, como foi dito aí pelo Sormani, não tem mais o que o Flamengo fazer com ele. É o primeiro resultado negativo, a torcida já vai... Vem cá, velho, tá? Já pairou a dúvida. Então, portanto, eu tenho a intuição, não tenho informação, a intuição de que hoje à tarde sela, nessa reunião que ele terá aí com os dirigentes do Flamengo, o presidente, enfim, Rodrigo Caetano, sela a saída do Reinaldo Rueda, encerra o ciclo dele no Clube de Regatas Flamengo. O Pascoal, só para lembrar, já que você citou que você e o Sormani defenderam a vinda dele, eu também achei uma excelente contratação, mas na época aqui nessa mesma cadeira eu fiz esse alerta. É um técnico cuja carreira está ligada a seleções internacionais, seleções nacionais de futebol. Na época, eu imaginava muito mais a seleção colombiana, porque ele é o sucessor natural do Pekerman na seleção colombiana. O Pekerman, quando cair, o nome principal na Colômbia, e ele é colombiano, é o dele, a não ser que ele já esteja no Chile, aí são outros 500. Quando a seleção colombiana variou ali na classificação, né, cresceu o nome dele cresceu. Aí o Flamengo colocou aquela cláusula de $1 milhão de dólares. Inclusive, houve uma discussão na época da contratação se entraria essa questão de, em caso de uma proposta de uma seleção, se ele estaria liberado ou não. Não entrou a cláusula. Ou se era só para a seleção colombiana, não valeria para outra seleção. Teve essa discussão. Mas que havia desde o início esse risco, essa possibilidade, estava claro, né? Tá levantando o dedinho aí, por quê, dele. Pascoal, eu não fiquei satisfeito com essa declaração do Rueda, não, cara. Essa crítica que ele fez à imprensa aí, eu achei desnecessária, injusta. Eu acho que ele foi infeliz, porque a imprensa brasileira, ela nada mais fez do que repercutir informações que foram veiculadas na imprensa colombiana e na imprensa chilena. Porque o Rueda não falou absolutamente nada com a imprensa brasileira. Não foram os brasileiros que criaram essa situação, Rueda. Foram os colombianos, tá certo? Jornalistas do seu próprio país e jornalistas chilenos.
E também não criaram nada. Não criaram nada. Também não criaram Inclusive, nada. ele próprio só informaram o que estava acontecendo. Eles próprios divulgaram essa informação mediante as declarações do Rueda, dizendo que estava conversando sim com a seleção chilena. Então, o cara que trabalha com futebol, ele tem esse direito de ir e vir. Ele tem direito de trabalhar onde ele bem entender. Claro que ele tem. Mas eu acho que ele deveria ter lidado melhor com essa situação e informado o Flamengo de todos os passos. Se numa dessa não tá fechado, mas fala, tô 90% certo aqui, gostei do que eu ouvi. Ele já deixa o Flamengo, talvez, numa situação mais confortável para que o Flamengo já possa procurar um outro treinador. Mas fala pro Flamengo, eu não vou fazer vocês me mandarem embora para eu receber um dinheiro, ou então a seleção lá, a chilena, receber essa quantia. Não. Fala, eu vou encaminhar aqui meu acerto, estou muito próximo de acertar, mas mediante o acerto, eu vou deixar vocês na situação que vocês vão receber a multa. Porque eu acho absurdo ainda. Aconteceu o que aconteceu e o Flamengo ainda tem que ressarcir o cara. É um absurdo. É um absurdo. Eu entendo, Pascoal, que deva ter, claro... Para você não tem clima. Eu acho que não, Pascoal. Eu tô com o Sormani nessa daí. Por mais que ele permaneça no Flamengo, daqui a pouco, se numa dessa ele começa a fazer algumas alterações que a torcida não concorde e o Flamengo comece a perder... A torcida vai falar, tá vendo? Tá com a cabeça longe, não queria permanecer aqui, não deu certo lá, mas o cara tá... Quantas vezes já aconteceu isso com jogadores brasileiros? Jogadores que recebem uma proposta, querem sair, não saem e depois passam a não jogar nada. Com o treinador não é diferente. Não é diferente. Ele, quando acertou com o Flamengo, Pascoal, já tinha aquele papinho lá que depois aí o Flamengo conseguiu reverter e colocou uma multa no contrato. Mas o papo inicial é de que ele queria um contrato sem multa, em caso de proposta de alguma seleção. O cara, quando pensa assim, Pascoal, é porque tá na cara que ele tem o objetivo de dirigir uma seleção. O Flamengo conseguiu reverter, colocou uma multa que agora, com o passar do ano de 17 para 2018, teve um decreto. Assim como ele tá chateado com a imprensa, você ficou chateado com ele? É claro, Pascoal. Eu acho que todo trabalhador pode trabalhar onde ele bem entender. É um direito legítimo que lhe cabe. Mas eu acho que ele tem que ser sincero também com o clube que o emprega e paga um bom salário.